Fala pessoal, tudo certo? Agora a gente vai começar a falar sobre o que aconteceu durante essa semana. Vamos começar pelo mais importante, que foi toda essa discussão sobre a cobrança de IOF em cripto, tá? Aqui na tela a gente está trazendo o governo querendo discutir aqui a questão do IOF e esse cenário de cobrança de IOF de 3,5%, ele veio à tona. Minha visão, tá? A proposta aqui é sobre uma isenção para pessoa física até R$ 10.000. Isso para pessoa física. Para pessoa jurídica não vai ter essa isenção e todo mundo vai pagar esse 3,5%. Isso aqui, pessoal, segue um princípio, né, da isonomia, de fazer com que as coisas elas fiquem iguais para todos. As pessoas estavam realmente usando stablecoins e estão usando stablecoins para não pagar IOF, e o governo estava de olho nisso, né? O volume negociado desse mercado ele estava gigantesco. Pra você ter uma ideia, 90% do volume de cripto hoje ele é stablecoin aqui no Brasil, não é Bitcoin. Então, de fato, as pessoas estão comprando stablecoin para fugir dessa cobrança do IOF, e o governo já estava muito ligado nisso e veio atrás dessas pessoas, né? A grande questão é, na minha cabeça, se ele vai conseguir, de fato, cobrar isso de maneira efetiva, tá? Por quê? O que a gente está vendo hoje aqui é um cenário em que essa cobrança ela prejudica os investidores. Você, investidor que está comprando mais de R$ 10.000 no mês, você vai ter que pagar IOF e não necessariamente vai estar usando esse dinheiro para transferir para outras localidades, o que caracterizaria como um câmbio, e aí sim você teria que cobrar os 3,5. A Receita está nivelando e fazendo todo mundo pagar o imposto que deveria ser pago de outra forma. Além do que, pessoal, o IOF ele tem uma perspectiva mais regulatória de controle de capitais do que arrecadatória. Então, o Brasil fazendo esse movimento, ele está com uma ideia de arrecadação e não de conseguir controlar o fluxo de capitais, necessariamente. A sana regulatória aqui, a gana regulatória, na verdade, por isso é muito alta, e o que a gente está vendo isso acontecer no Brasil é meio triste e pode trazer consequências muito ruins para a indústria cripto aqui no Brasil. As corretoras vão ter que recolher esse dinheiro e passar para o governo. As pessoas vão ter que decidir se vão querer seguir isso ou não, se vão tentar encontrar outras formas de fugir do IOF. Então, essa parte aqui ela vai ser muito delicada para o governo, e até por isso eu acho que eles vieram com uma consulta pública e não como imposição. Para você ter uma ideia, o Poder Executivo, pela representação do presidente do Brasil, que é o Lula, ele poderia ter imposto já isso, mas a Fazenda veio com uma ideia de fazer uma consulta pública e estudo. Por quê? Ia ser muito, mas muito danoso se o Poder Executivo viesse, impôsse um imposto e impusesse, na verdade, eu acho, não, pusesse o imposto e depois tivesse que voltar atrás. Acho que isso seria, assim, de um problema gigantesco, enfraquecimento do Poder Executivo se ele tivesse que voltar atrás. Esse tipo de comportamento agora, ele facilita com que você faça um teste. Se o pessoal rechaçar muito, ele não anda para frente. E a outra coisa é se essa lei vai ser seguida de fato pelas pessoas. Porque o grande ponto do mercado cripto é que ele não acontece dentro de um cercadinho. Qualquer pessoa pode negociar cripto. Então, o mercado paralelo pode ser montado em torno disso, de entrada e de saída de capitais em dólares, sem que a Receita fique sabendo. E isso vai jogar mais pessoas na marginalidade. Então, minha visão está sobre isso. Eu acho que é um negócio que vai empacar, não deve muito para frente por esses motivos, e se for, a gente vai jogar várias pessoas na marginalidade aqui nesse mercado. Beleza? Bom, vamos agora para as coisas que a gente viu saindo no Twitter, ou X, né? Esse aqui é a discussão do Novo Grátis. Só para dar um pouco de contexto, pessoal. O Novo Grátis é investidor de cripto, tem um fundo que é o Galaxy, e ele fala explicitamente sobre a Binance no dia 10/10, que foi a maior desalavancagem aí do mundo. Então vamos aqui para o vídeo para vocês entenderem o que ele está falando. Everyone keeps coming back to October 10th. $19 billion in liquidations in 24 hours, 70% of the carnage in 40 minutes. Yep. Everyone's pointing fingers. I bet people in this room have 3 different theories. What do you think happened? Is this a Binance leverage USDE culprit? I think Binance screwed up.
Yeah. And that had a lot to do with it, right? that wild deleveraging wiped out a lot of retail And it wiped out a lot of market makers. and a lot of market makers. Essa postura aqui, né? Apontar os dedos aqui, como ele está falando, foram 19 bilhões de dólares liquidados. A gente acredita que, inclusive, alguns market makers, né, que são as empresas que ficam comprando e vendendo, aproveitando de arbitragens no mercado, ou servindo, inclusive, as exchanges para que o livro de oferta tenha liquidez e você consiga comprar, sei lá, 100 mil reais em cripto sem mover tanto o preço. Esses caras provavelmente quebraram nesse dia, sabe, do dia 10 do 10, e não apareceram ninguém que quebrou o nome, né? E a outra coisa que pode ter surgido aí é essa suspeita sobre quem quebrou. E o 10 do 10 ele foi muito crítico, né? Em 40 minutos, a gente teve 70% dos 19 bilhões liquidados. O pior dia da história do mercado cripto foi o dia 10 do 10. Então, é uma coisa que vai ficar para a história aí, assim como foi também o Covid. Seguindo aqui, esse aqui mais para a gente discutir o contexto, tá? Do mercado. Esse aqui que está na tela, que eu vou botar agora, é o Brian Armstrong, que é o CEO da Coinbase. E para você ter uma ideia, esse aqui é o perfil oficial da Coinbase, tá? Isso aqui é só uma repostagem dele, mas o perfil oficial da Coinbase postou o Brian Armstrong falando sobre os resultados do último TRI da Coinbase com um gancho em cima para que as pessoas conseguissem prestar atenção no que ele estava falando, para reter a atenção das pessoas quanto a isso. Pessoal, isso aqui tem muitas camadas, tá? Só para explicar para vocês. A primeira delas é um cara de uma empresa listada, indo numa versão vertical de produção de conteúdo, ou seja, com produção de conteúdo rápida, em 3 minutos, falando dos resultados da Coinbase, com um Subway Surf, acho que é o nome do jogo, em cima, para reter a atenção das pessoas. Isso aqui mostra para que público foi feito esse vídeo. A gente tem empresas do mercado financeiro e cripto, no modo geral, listadas, que têm a reunião com os analistas do mercado e fala para ele de maneira, num call de fechamento do TRI, e trazem os números para o pessoal de maneira muito profissional, né? Séria, né? Quadrada, sóbria. E o Brian Armstrong está fazendo isso aqui. Isso aqui mostra para que público ele quer falar, tá? Ele quer falar com a geração nova e trazer esses investidores à geração nova. A minha dúvida real é se ele teve essa ideia, se ele foi mandado fazer esse teste, se é só um teste, isso já é uma certeza, que ele precisa vender para a geração mais nova. Minha visão, tá? Essa geração que ele está aqui falando é a geração que compra Robinhood, né? Que compra meme. Então ele está falando para essa galera olhar para a Coinbase e levar a Coinbase como sugestão de investimento a partir desse tipo de entrega. Isso também mostra uma deterioração da nossa atenção como sociedade, né? O cara tem que fazer um vídeo de 3 minutos resumindo o resultado da Coinbase para que as pessoas consumam esse conteúdo. E por um lado é triste, por outro traz uma pergunta, né? Se isso aqui pode se tornar comum daqui para frente na Coinbase. Estou curioso para saber como é que ele vai apresentar os outros resultados dos próximos trimestres, se isso vai continuar sendo um modelo que ele vai usar e principalmente se ele consegue atrair esses investidores mais novos, né? Porque isso aqui é uma visão de longuíssimo prazo para que a empresa consiga atrair investidores novos e não só os antigos que já estão no mercado financeiro. E também mostra, talvez, uma visão, uma hipótese de que ele desistiu de tentar vender para o mercado financeiro tradicional e está abraçando quem entende essa tese. Porque a Coinbase se desvalorizou a mesma coisa que o Coinbase, que o Bitcoin. Faz sentido isso? Se faz sentido, então você não tem empresa, você tem um beta do Bitcoin, esquece. Bitcoin subiu, você vai ganhar dinheiro, Bitcoin caiu, você vai perder dinheiro. E isso, de alguma forma, é acima da nossa indústria de cripto, tá? Quando o mercado sobe, todo mundo ganha dinheiro. Quando o mercado cai, todo mundo perde dinheiro, perde espaço, perde lucratividade. E aí, obviamente, só fica no mercado quem tem as operações mais enxutas, né? E principalmente quem sabe navegar nesse mercado. Então, tem várias dúvidas aqui e curiosidade para saber como que vai ser isso daqui para frente. Seguindo, aqui uma declaração da BlackRock, né? Para a gente trazer aqui, faz sentido também. Vamos ouvir.
a misperception out there that like it's a bunch of hedge funds in ETFs that are creating volatility and selling. That's not what we're seeing. If you look at IBIT last week, on a week that was tumultuous, obviously, in the Bitcoin market, we had 0.2% of the fund redeem, right? So if there actually were hedge funds that were massively unwinding trades that they were running in the ETF, you would have seen billions out. We saw many billions liquidated on these levered perp platforms. The ETFs have been very steady. It's a much more long-term buy and hold type investor base. O que ele está vendendo aqui para a gente, falando, é que nesse momento, na semana, né, que aconteceu aquelas grandes movimentações do mercado, queda, volatilidade, o ETF não sentiu tanto e que, na verdade, quem está comprando esses ETFs está visando uma visão de longo prazo de verdade, o que condiz com uma narrativa, não sei se com o fato em si, tá? Eu tenho sérias dúvidas sobre quem está comprando isso necessariamente, qual o percentual desse dinheiro que está entrando que é do todo. Então, assim, um fundo grande que está investindo 20 milhões, mas 20 milhões é o quê? 0,01% do que ele tem em AUM, então uma coisa, não, já é 15, 20%, aí é outra coisa. Não acho que é o caso aqui de 15, 20%, acho que alguma coisa entre 1 e 5% já seria louvável para esse mercado, mas de 1 a 5% com todos os fundos. Da mesma forma que você tem investimento em ouro, em renda fixa, em bolsa, em setor de IA, isso não está acontecendo com cripto de maneira que a gente esperava nesse momento, mas não o volume que a gente espera, mas está acontecendo. Então ele defende aqui um pouco isso. Seguindo aqui, temos o CEO da Binance, né, falando sobre o CZ e citando e dando a entender que o CZ toca a companhia ainda hoje em dia, tá? Vamos ouvir aqui. What's the role then of CZ? Do you answer to him in any capacity? On a day-to-day basis, the leadership team, including myself, we work very closely with the board of directors. So we have 7 members, 3 independent directors, including independent chairman on that front. So we continue to chat out. But CZ, he is the major shareholder, as with all major shareholders in any big corporates. He has say over important corporate decisions. That's similar to all listed companies and all big companies in Asia. Olha, ele fala que o CZ fala algumas coisas, né? E conversa com eles recorrentemente. Eu realmente não sei uma dinâmica de todos os boards das empresas de modo geral, tá? Mas a dinâmica que eu já vi, ou pelo menos já, não que eu tenha participado de algum board, mas que eu ouço como é o comportamento das reuniões, elas não são recorrentes, né? O contato pode ser direto, mas as reuniões não são recorrentes e o executivo não teria tanto contato a ponto no dia a dia de conversar com o board, porque ele precisaria tomar as decisões e, naturalmente, depois prestar contas ali numa recorrência mensal, trimestral, bimestral, dependendo do board. Mas eu não conheço todas as dinâmicas. Me parece um comportamento normal aqui, só que o Leônidas aqui em cima exagerou, né? Falando sobre o CZ estar tocando a empresa. A gente desconfia que isso seja verdade, porque um cara que tocou a empresa até agora não ia largar o osso só por não estar aparecendo. E acredita que isso pode ser verdade. Assim, para saber mesmo, e a outra pergunta, faz diferença? Eu acho que para o negócio em si, ter o fundador tocando o dia a dia faz muita diferença. Mas temos que entender aí qual que é o contexto dessa ingerência do CZ. Tá? Isso nada muito demais aqui para o mercado em si. Seguindo aqui, não vale a pena a gente talvez ouvir o que o Charles Hoskinson falou, só o meme dele falando sobre cripto vestido com uma roupa do McDonald's, o que é icônico nesse momento no mercado que está caindo, e todo mundo levanta a ideia que os Cryptos Bros vão trabalhar no McDonald's, né? E aqui na tela ele falando sobre o lançamento da USDCX, né, no final de fevereiro. A Cardano se perdeu aqui com o protocolo faz bastante tempo, não entrega nada, e ele continua sendo uma pessoa que é chamada para falar, que na minha cabeça faz zero sentido, dado a entrega do portfólio, só que do ponto de vista de entendimento do mercado, tecnicamente o Charles Hoskinson ainda é um dos expoentes desse mercado. Ele entende tecnicamente as coisas, o que falta de verdade é entender que isso não é só a única coisa que precisa ser feita, por isso que a Cardano ficou tão para trás dos concorrentes. Agora para as notícias, né? A China aqui mais uma vez atacando o mercado cripto e impondo ali algumas condições para stablecoins e ativos tokenizados, acho que não muita coisa.
O YouTube MrBeast que comprou um app de banco, né? A pergunta se ele vai oferecer cripto, é natural que isso aconteça, porque ele fala com uma geração mais nova, como a gente já tem outras notícias aqui, então é um passo que ele tem a atenção das pessoas e agora ele tem uma marca e ele vende qualquer coisa, que é o que está acontecendo com ele. E aqui a gente tem a declaração da Grayscale dizendo que o ouro digital aqui do Bitcoin falhou e agora a gente está falando de um tech trade, né? Isso está sendo levantado bastante porque o Bitcoin tem andado muito com ações de softwares, né? Softwares as service dos Estados Unidos recentemente, e o mercado adora procurar correlações aqui. A Grayscale só deu voz a esse cenário. Seguindo, Vitalik Buterin declarando que o Ethereum ele pode ter um papel importante no futuro de AI. A Ethereum Foundation, né, na verdade, os desenvolvedores lançaram um novo protocolo, na verdade, um novo padrão para usar, para ser usado para agente de IA, e teve um amplo sucesso na largada. A gente acha até interessante, e o Ethereum, óbvio, é uma rede muito usada, mas a gente acha que a concorrência com a Solana ela pode ser real, então nada está vencido aqui para o Ethereum. Aqui sobre a BlackRock, dizendo que 1% de alocação na ASA pode destravar 2 trilhões de novos fluxos, né? 1% de alocação em cripto, e eu só não quero que você se engane, tá? 1% é muita coisa se é 2 trilhões, não importa, 2 trilhões absoluto é muita grana de fato. Você não vai conseguir atrair essa grana só porque ela é relativamente pouca frente ao todo. 1% é muita coisa, tá? Então, no mercado que é gigantesco, a gente está falando de 2 trilhões, continua sendo muita grana, então não entenda isso como, é 1%, putz, então é factível. E 2 trilhões é muita coisa no mercado. Não, 2 trilhões é muita coisa. A gente está falando de mais do que o preço do Bitcoin está agora, do market cap do Bitcoin. Então, essa frase ela pode trazer um contexto de que é fácil, mas não é. Eu queria deixar isso claro porque é possível, mas não quer dizer que seja fácil, como está declarado aqui, está implícito, né, que as pessoas acabam entendendo, como eu também já entendi no passado que 1% é pouco. 1%, se for 2 trilhões, é muita coisa. Aqui a aposta do Tom Lee, né, no MrBeast, falando sobre essa questão do Neobank Step, em que ele vai conversar com a geração mais nova. Ele até fala que ele conversa muito bem com a Gen Alpha e a Gen Z, e o MrBeast poderia ser essa empresa para essa geração, o que na minha cabeça também faz bastante sentido. Aqui um passo da BlackRock, que lançou o token dela dentro da Uniswap. A Uniswap é uma plataforma de tipo uma exchange, só que exchange dentro do blockchain. E ele lançou esse token lá dentro, que é um aval muito grande para a Uniswap, tá? O token ter disparado é só especulativo, mas o aval para a Uniswap é muito forte. Ele poderia ter listado em qualquer outro local e ele listou dentro da Uniswap. Aqui uma coisa para a gente ficar de olho, né? Lembrando de 2022, a BlockFields aí suspendeu os saques e restringiu os trades, alegando falta de liquidez, principalmente por alguma discussão que aconteceu nessa queda recente. Então, para tomar cuidado aí, que o mercado está estranho, lembrando 2022, com certeza, aí, trazendo medo pelo que está acontecendo. Por último, um banco aqui, o Standard Chartered, trazendo a perspectiva de que o Bitcoin pode chegar a $50 mil e o Ethereum até 1.400 antes de recuperar. E aqui vai sempre a minha leitura tácita sobre esse momento do mercado, tá? Quando as pessoas começam a falar sobre isso, eu vejo que o fim da queda está próximo. Eu não acho que 50 mil seja um valor factível para o Bitcoin chegar. Acho que 55 é um valor que eu estou apostando, que é o máximo dessa queda que vamos ter, mas não dá para ter certeza. Eu não olho muito preço, na verdade, para decidir compra, eu olho dados, e hoje, para mim, os investidores de longo prazo ainda estão vendendo, não estão comprando, e isso mostra que o preço do Bitcoin pode cair mais. Quando esse sinal se reverter, eu provavelmente vou ser o cara que vai estar aqui nas nossas reuniões, nas nossas vídeos aqui de sexta-feira, resumo do mercado, falando sobre isso. Eu acho que o momento já é muito bom para comprar, e a gente está falando nesse preço do Bitcoin a 67, mais 30% de queda, ele chega aos 50 mil, o que para mim está muito dentro de qualquer conta que você possa fazer para comprar Bitcoin. Então o preço já é muito bom para se comprar, e eu só não estou comprando por causa dessa métrica, que eu vou respeitar, porque foi ela que me fez vender nos $126 mil. Né? Então, para mim, o preço já é muito bom, pode chegar a 50 mil, eu estaria tranquilo, mas prefiro aguardar nesse momento, porque o preço, para mim, ele não importa tanto. As métricas são mais importantes e as métricas não estão saudáveis ainda. Beleza? Bom, pessoal, se você quiser receber essas notícias no dia a dia,
quando elas estão acontecendo, não ficar só por dentro na sexta-feira, não perca a chance de se inscrever na Decode. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Entra lá, segunda a sexta, tem conteúdo fresquinho na sua caixa de entrada sobre o mercado e principalmente todas essas notícias que aconteceram durante a semana são distribuídas ali durante a semana para você entender o que está acontecendo no mercado. Beleza? Um forte abraço para todos vocês e até a próxima sexta. Tchau, tchau.